Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar juntos a leitura do capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. Então eu te convido para que nós bebamos juntos dessa fonte, divulguemos isso aos nossos, chame seus familiares aí, quem estiver perto, pegue a sua Bíblia, leia com o coração quebrantado e vamos nesses dias partilhar isso com as pessoas. Convide pessoas para estarem lendo a palavra conosco, espalhe esse canal, se inscreva aí e vamos juntos. Paulo inicia assim: todos os servos escravos que estão debaixo de jugo de escravidão, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, o próprio dono dele, para que o nome de Deus e a doutrina, o evangelho, não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, os escravos que têm donos que são crentes, que são irmãos, não os tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Eu quero mais fazer um adendo. Não era fácil a situação da escravidão nesse tempo. Dentro do Império Romano era mais de 60 milhões de escravos. E todas as rebeldias, todos os levantes, as insurgências que tinham, Roma tratava a ferro e fogo. Se um dono de um escravo morresse, todos os outros eram interrogados debaixo de torturas. E podiam morrer todos conjuntamente. O que Paulo está pedindo aqui é a mesma coisa que Jesus fez. Não levante bandeiras. Não crie extremos. Imagine se Jesus chegasse na terra e falasse assim: as mulheres estão sofrendo, estão sendo oprimidas há muito tempo, vamos levantar um movimento aqui contra isso. Não, Jesus não fez isso. Todos os problemas tinha na época dele também, mas ele não fez isso, apenas viveu o evangelho na terra e foi praticando. Então Paulo está dizendo assim: você que é escravo, trabalhe para o Senhor, e se o seu dono, o seu patrão é crente, é seu irmão em Cristo, não use isso a seu favor, tentando fazer um serviço meia boca, não. Trabalhe muito mais, honre muito mais, porque ele é seu irmão em Cristo. Faça isso. Então não era fácil a situação do escravo nesse tempo. Entendeu? Mas se ele se converteu, e eram muitos os convertidos, eles tinham que caminhar no evangelho, trabalhando da mesma forma. Tem liberdade de se tornar livre? Conquiste. E o patrão da mesma forma. Se é dono de escravo, trate seus escravos com justiça, com amor. Pague-os, não como se aquilo fosse uma esmola. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, o evangelho foi chegando. É o que diz Simpson, Simpson diz nessa época assim, o desenvolvimento espiritual da igreja, do evangelho, teria sido comprometido se tivesse avivado brasas latentes do ódio de classe e as tivesse convertido numa chama devoradora, ou se mesmo tivesse aberto asilos para escravos fugitivos. O evangelho venceu, amados, porque foi entrando dentro dos corações e transformando vidas. E aí homens foram melhorando. Patrões deixavam de escravizar, tratavam apenas como empregados, deixavam-os livres. Era assim que era, amados. É o que Paulo pede para eles. Verso 3. Se alguém aí ensina outra doutrina, ou seja, um falso profeta, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, se alguém não concorda com o evangelho, a sã palavra aqui é o evangelho de Jesus, é essa piedade, pios, viver Deus na terra, esse que é falso profeta, ele é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, que nasce provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, viver com Deus, é fonte de lucro. Gente, já tinha muitos falsos mestres, inclusive no mundo grego. Existiam os sofistas, por exemplo, que eram chamados os homens sábios, que grande parte deles fazia disso fonte de lucro, fonte de renda. E eles faziam isso de duas formas. Uma das formas é cobravam uma cotazinha, um valorzinho, para ensinar o povo a oratória, coisas que os gregos gostavam da oratória, e ensiná-los a discutir a sagacidade daquele tempo. A outra forma eram as assembleias,
Era as oratórias públicas, era como se fosse hoje as palestras, e eles cobravam por esse serviço para desenvolver argumentos, ensinar o povo a desenvolver argumentos, como tem muita gente aí na internet ganhando dinheiro assim, sentado, ensinando o povo a pensar, a filosofar. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, olhe para Jesus, olhe o mundo, leia o mundo, discuta as situações todas a partir de Jesus, e fuja desses falsos mestres. Fujam deles, porque eles, vão lá, ó, eles são vaidosos, ou seja, eles não pregam a Cristo, mas pregam a si mesmos. Eles não querem saber do evangelho, é de seu ver de si mesmos. Eles são cheios de especulações abstrusas, ou seja, eles gostam de argumentar muito, mas não vivem, não querem ser piedosos. Eles conversam muito, discutem muito, porque eles querem evitar Jesus, a vida com Jesus. É gente assim, repara para você ver que esse povo que gosta de ficar conversando muito dentro de igreja, não gosta de produzir, de trabalhar, não. Esses falsos perturbam a paz, porque eles gostam de competir aí, ó, nas invejas, provocações, suspeitas malignas. Eles suspeitam de tudo e de todos que difere deles do que eles pensam. E esses caras, eles comercializam a fé. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro e não é. É o que está acontecendo. De cada 10 palavras que a gente vê por aí, usando o nome de Deus, 9 é Jesus. 9 é dinheiro, uma só é Jesus. Então a gente tem que ter cuidado, Paulo está pedindo. Paulo está falando cuidado, porque a piedade é fonte de lucro, sim, se ela estiver associada com contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amados, aqui Paulo vai usar uma palavra de uma sabedoria, uma palavra bem importante chamada contentamento. A piedade é fonte de lucro. Mas ele não está falando de lucro terreno, está falando de um contentamento. E essa palavra contentamento, ela no grego é autarkeia, ou seja, era a palavra que os estoicos, a filosofia estoica, os gregos estoicos, eles usavam para definir um estado mental, um estado de espírito elevado, equilibrado, que nada era afetado pelas circunstâncias, pelo externo, pelo ter ou não ter. Era um momento de autossuficiência de tudo e de todos. E Paulo está dizendo: feliz é o homem que serve a Deus assim, piedosamente e com contentamento no coração, grato a Deus pelo que é, grato a Deus pelo que ele tem hoje, grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Isso aqui é tremendo, amados. Essa palavra contentamento é uma autossuficiência completa em Deus, dependendo de Deus. E é por isso que Paulo diz: tendo sustento e tendo com que te vestir, agradeça, estejamos contentes. Essa é a palavra que ele usa para Timóteo. E para explicar, como diz um provérbio rabino que tem judeu, né? Quem é rico? Aquele que se contenta com a sua sorte. Então o evangelho, amados, ele não exige pobreza, muito menos riqueza. O evangelho não tem a ver com riqueza e com pobreza. Mas eu preciso entender que as coisas deste mundo, as circunstâncias, os acúmulos, eles não brindam a felicidade. Felicidade não tem a ver com isso. Grava. E eu tenho que ter em mente, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, eu tenho que ter uma concentração naquilo que é permanente, naquilo que se leva quando que se morre, aquilo que eu levo do mundo quando eu deixo o mundo. E isso aí não tem a ver com bens, com riqueza. Sêneca diz, né? Não podemos levar mais do que trouxemos. Sim, amados. Nu eu vim sobre a terra, nu eu fico debaixo da terra. Então, Paulo está dizendo justamente isso. Olha o verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo está dizendo então
que a riqueza é contra Deus? Não. Ele vai dizer no verso 17, acelera um pouquinho, verso 17 comigo. Ó. Exorta os ricos do tempo do presente século. Ou seja, então ele está dizendo que na igreja tinha ricos. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí eu preciso desenvolver e pensar em algumas coisas que ele vai colocar. Primeiro, amados, dinheiro que já foi de tudo, já foi feijão, já foi boi, já foi moeda, hoje é papel, e hoje nem papel você pega mais, tudo é online. Você come, bebe, faz tudo assim, você nem tocar em dinheiro. Esse dinheiro, ó, Paulo vai deixar claro nas cartas dele, é insaciável. Você nunca se satisfaz com ele. Ele também é ilusório, porque ele faz você crer que você precisa dele, porque eu preciso de uma certa segurança para me ter algumas comodidades e luxos. Mas é ilusório isso. Você vai perceber que é. Isso é só coisas de humano, porque ele é insaciável, ele é ilusório, porque ele é um principado, ele é um poder, você não tem. Imagine que todo mundo na terra hoje queira colocar o dinheiro na palma da sua mão. Não tem para todo mundo. Olha, o dinheiro, aí vem a questão do egoísmo. Você passa a ficar centralizado só em si. Olha só para o seu umbigo, esquece do outro. Vai gerar preocupações e ansiedades. Porque você quer, mas à medida que você vai tendo, ele vai te consumindo. Aí vai gerando em você as preocupações e ansiedades, como ele disse aqui no texto. E ele vai fazendo você ficar cada vez mais equivocado. Porque você tem pessoas que começam a ter o dinheiro em cima da dor do outro. Aí o coração vai enchendo de dores, de pesares e de remorsos. É o que Paulo vai ensinar. Porque muitos nessa cobiça têm se desviado, atraindo males sobre si. Então, grava isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Isso aqui é algo importante. No mais, amados, ele fala assim em verso 11, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Seja simples, contente. O que Deus deu, Deus deu. Deus tem, mas não se deixe escravizar pelo dinheiro. Aí ele fala, antes seguir a justiça. E seguir a justiça, que é importante seguir essa justiça. Didaizune. Então, nesse momento, é dar a Deus e dar aos homens aquilo que lhes corresponde. Ser justo diante de Deus e ser justo diante dos homens. Seguir a justiça, a piedade, essa palavra que é importante para nós, Eusebei. A gente viver essa vida de Deus aqui na terra. Piedade. A fé tem a ver aqui com a fidelidade, amor, agapau. É viver essa vida de decisão, não viver apenas pelo que se sente, pelas emoções, mas viver com decisões racionais conforme o Evangelho. Paciência, que aqui na minha Bíblia é constância. Essa paciência também é importante. É o grego uponem, é uma resistência vitoriosa, é uma persistência rumo àquilo que você já conquistou. É perseverar, amados. E a mansidão. Essa mansidão está precisando para todo mundo, né? É a chamar famosa palpateia no grego, mansidão. Aqui é uma palavra que eu gosto de defini-la, é a mistura de suavidade com força. Aí ele diz, verso 12, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, tá vendo? Toma posse, é sua, Deus te deu, o céu te habita, para a qual também, vida eterna, foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, quando ele converteu, ele confessou diante de todos que Jesus era o Senhor. E que depois isso foi crescendo e virou o que nós chamamos hoje de credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu Filho, né? Que foi concebido sobre uma virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos e por aí vai. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Isso era a confissão que eles faziam, mas a confissão primordial era essa. Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios. Para além de César, para além de qualquer imperador, Jesus é o Senhor, diante de todos eles ele testemunhou. Verso 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, também fez a boa confissão. E qual foi a confissão que Jesus fez
de Pôncio Pilatos. Foi quando Pilatos perguntou: tu és o Cristo, o rei dos judeus? E Jesus confessou: sim, tu dizes, eu sou. Ou seja, amado, você tem que confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Verso 4, eu te convoco então diante de Deus, diante dos anjos, diante de Cristo, que guardes o mandamento, que guardes o evangelho imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se desvie, amados. A qual manifestação de Jesus, em sua época determinada, no dia certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus que há de fazer com que a trombeta soe e Jesus volte. O único Deus que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Isso aqui é tremendo. Guarda isso, porque isso a gente carrega para a vida eterna. Verso 17, exorta aos ricos do presente século. Então, tinha rico na igreja, amados. Não tinha só pobre e escravo, não, tá vendo? Exorta aos irmãos ricos aí desse tempo, que não sejam orgulhosos, tá vendo? Não deixa o dinheiro de fazer de você uma pessoa egoísta, só pensando em si, orgulhoso, jactante. Nem depositem, depósito, também poupança, nem depositem a sua esperança nessa instabilidade da riqueza. Não deposite a sua esperança nisso, nos seus bens, na sua poupança, não. Mas deposite em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Que esse rico pratique o bem, sejam ricos de boas obras, tá vendo? É o que eu carrego para a vida eterna. Isso aqui é importante eu perceber isso, amados. É o que o povo falava lá, alguém já disse no passado, sábio, né? Perdi o que guardei, mas tenho o que dei. É isso aqui, amados, Entre, né? Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É o que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É o que está escrito, né? Que acumulem para si mesmos, esses ricos, tesouros eternos no céu, sólido fundamento para o futuro, a vida por vir, a fim de que se apoderem da vida eterna. Aleluia. E que o dinheiro não se torne mamão na sua vida, um Deus na sua vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, guarda esse depósito que Deus te deu, esse evangelho, seja um guardião dele, prega o evangelho, não deixe se desviar da palavra de Jesus, evite os falatórios inúteis, aí de novo, falatórios inúteis, discussões insensatas, que não gera vida, que não gera, não, você discutir não muda o que você é, não, você mostra o que você é na prática, na vida, inúteis e profanos, e as contradições do saber, e o saber aqui não é esse conhecimento, gnoses mesmo, não tem a ver com esse conhecimento científico que nós temos hoje propriamente dito, não, tem a ver com esse saber intelectual humano, contraditório. Ele está dizendo isso a mim, ele está dizendo justamente isso, e contraditório, que é justamente isso, é antíteses. Eles pegavam textos do Velho Testamento, pegavam textos dos irmãos do Novo Testamento, dos escritos dos apóstolos, falavam assim, tá vendo? Tem uma contradição. Não é contradição, amado, eu já cansei de falar para vocês, são paradoxos. O mazinho que está salvo, ele caminha para alcançar a sua salvação, eu não cheguei lá, então não é uma contradição, é paradoxo. Então Paulo está dizendo, Timóteo, evite esses falatórios, essas contradições do saber, como falsamente lhe chamam, né? As antíteses, esse livro que tinha nessa época, né? Antítese, pois alguns professando, né? Essas discussões, esse saber humano, esse conhecimento só humano, intelectual, desviaram da fé, perderam a fé, entraram para o mundo de um saber humano especulatório, argumentativo, que não presta para nada e não tem vida em si. Então evite isso. E a graça, Timóteo, seja convosco. Caris, o amor de Deus, esse encanto de Deus seja comigo e com você. Vamos orar agora. Aquiete o seu coração, derrame o seu ser diante de Deus, coloque suas causas, seus pedidos, seus anseios diante de Deus agora. E vamos pedir, Deus, um derramar do Espírito dele sobre nós. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. O Senhor, o amado da nossa alma.
O Senhor é o eterno, o imortal, o Deus vivo, invisível, mas real. Tu és o Senhor de tudo e de todos. Tu és o Senhor de todos os universos e multiversos. Tu és o Deus que todos os dias envia o Espírito e renove a face da terra. Tu és o Deus que se deu por nós na cruz. Tu és o Deus que derrama a tua graça sobre bons e maus, justos e injustos. Tu és o Deus que se levantou na cruz por nós, carregando os nossos pecados, e nós te somos gratos e declaramos diante de ti agora o nosso contentamento com o que temos e com o que somos, porque o Senhor é bom o tempo todo para conosco. O Senhor é Deus presente conosco. Então não nos deixe, Pai, nos perdermos neste mundo de contradições, de falatórios inúteis, Pai, de um mundo obcecado pelo materialismo, pelas coisas deste mundo, como se isso brindasse a felicidade. Não brinda. Oh Deus, nós queremos descansar em Ti e saber que nu viemos, nu voltaremos. Oh Deus, nós queremos acumular tesouros nos céus, sermos piedosos, misericordiosos, oh Deus, e te servir de todo o coração. Guarda-nos como igreja, guarda-nos como povo do Senhor, guarda o Teu povo nessa terra, ajuda-nos a evitarmos os extremismos, Pai, e abençoe cada casa que está conosco agora, que a Tua luz brilhe dentro dessa casa, dentro deste coração, que as trevas sejam dissipadas, que os medos se vão, que os grilhões, Pai, sejam despedaçados. Oh Deus, que as correntes de enfermidade sejam quebradas agora, e que doenças que queiram se instalar em nossas casas, setas de enfermidade que o diabo tem lançado contra nós, sejam agora quebradas, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós, no poder do Teu Espírito, repreendemos todo o mal, toda seta de Satanás contra as nossas vidas, e Te agradecemos pelo milagre de estarmos lendo a Sua palavra. Obrigado, Pai, por mais uma carta que lemos. Obrigado, Pai, pelos aprendizados. Obrigado pela perseverança. Obrigado pela piedade que o Senhor colocou em nós. Obrigado por tudo. Nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.